Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática radiestesia. Para falarmos desse assunto, convidamos a Patrícia Bernardo. A Patrícia é taróloga e terapeuta e veio aqui para nos explicar sobre a radiestesia e a relação da radiestesia com o tarô cigano, que também é uma dos trabalhos da Patrícia. Muito boa tarde. Boa tarde, Rosana. Patrícia, então o que seria a definição de radiestesia? Portanto, a radiestesia é uma palavra grega, portanto, e tem a ver realmente com a energia, portanto, com a sensibilidade. Ou seja, é um trabalho que se faz através do pêndulo. Portanto, para além do pêndulo, existem também outros, portanto, materiais, como a varinha, portanto, que se utiliza muito na exploração a nível de água, para encontrar água, para encontrar ouro, para encontrar esse tipo de coisas, mas a nível de terapia é sempre mais utilizado o pêndulo. Portanto, o pêndulo é um objeto, portanto, que através da nossa energia, portanto, das nossas ondas magnéticas, consegue de alguma forma mostrar ou levar-nos realmente ao ponto da questão para nós percebermos onde está de facto o problema. Então, aquelas varinhas que usam geralmente no Brasil, a gente vê muito quando eles vão procurar ouro, como dizem. Sim. Seria a mesma que é utilizada para radiestesia? Não. Sim, é assim, vamos lá ver uma coisa, o pêndulo é utilizado em sede de tratamento, portanto é mais utilizado no corpo, portanto nos chakras, neste caso no ser humano. Quando falamos a nível de objetos, portanto de encontrar objetos, é utilizado outro tipo de material, como por exemplo a varinha que a Rosana, portanto, referiu, e muito bem, portanto, por vezes vê-se muitos agricultores, portanto, a tentar encontrar água, por vezes até através de um pau, portanto, e quando o pau começa a fazer o movimento, portanto, é de facto onde está a água. E dentro, e no corpo, esse pêndulo que é... Sim. Ele vai dar quais os sinais? Vai começar a mexer e aí, a partir dali, é que sabe onde está a doença? É assim, portanto, o pêndulo, não é? Dá-nos diversos sinais para quem trabalha com o pêndulo. Portanto, há um método. Há pessoas que ensinam o pêndulo, portanto, quando vai para o lado direito, por exemplo, é uma resposta positiva, para o lado esquerdo poderá ser uma resposta negativa. Quando o pêndulo se mantém neutro, portanto, quando não consegue encontrar uma resposta, automaticamente não vai nem para a direita nem para a esquerda, portanto fica instável, mas isso já varia de pessoa para pessoa. Portanto, quando nós adquirimos o pêndulo, o que é importante? É importante nós domesticarmos, portanto, ensinarmos, criarmos uma ligação com o nosso próprio pêndulo, onde ele, à partida, quando nós falamos, e porque a nossa voz emite uma vibração e uma frequência, e o pêndulo automaticamente conhece a voz, neste caso, da pessoa que trabalha com ele, portanto vai automaticamente aceder à informação através daquilo que a pessoa, o terapeuta, pergunta ao próprio pêndulo. Então, é feito perguntas ao terapeuta. Por exemplo, suponhamos que eu vá a uma consulta com a Patrícia. Sim. Então, eu farei determinadas perguntas e o pêndulo vai respondendo e a Patrícia, com o pêndulo, vai saber quais são as respostas e vai passar a pessoa que fez as perguntas. É assim, existem também, e é possível fazer isso, como é óbvio, portanto, que a consulta seja feita só através do pêndulo. Por exemplo, no meu caso, e pegando aqui um bocadinho no meu trabalho, Rosana, como estava a referir ainda há pouco, eu sou também taróloga, portanto trabalho com o tarô cigano, e por norma, a minha primeira consulta, portanto a minha primeira avaliação é sempre feita através do tarô. Portanto, Antes do pêndulo. Portanto, é através do tarô que eu vou conseguir, neste caso, chegar de facto às informações que eu procuro em relação a uma pessoa. Por exemplo, se
a pessoa tem uma depressão, à partida o tarot vai-me demonstrar que a pessoa tem uma depressão, portanto que há ali um bloqueio emocional, porque não sei se sabe, mas todas as doenças do fórum psicológico estão muito ligadas à nossa parte emocional, portanto se nós não estamos bem emocionalmente, à partida todo o nosso corpo e inclusive a nossa parte psicológica ressente-se, não é? Porque há um pensamento, portanto nós estamos sempre a pensar em determinadas situações, por vezes há situações de desgaste, portanto que nos levam a que nós nos sentamos mais desgastadas do que o habitual. O que se passa é o seguinte, eu faço então, portanto, primeiro a avaliação através da consulta, a primeira consulta é tarot, automaticamente proponho, portanto, um tratamento, neste caso, ao paciente. Se o paciente aceitar esse tratamento, então a partir daí começaremos a tratar a situação de facto com o pêndulo. Portanto, aí há uma segunda consulta, onde o paciente, portanto, é colocado numa maca, portanto, deitado numa marquesa, numa maca, e onde eu vou com o pêndulo, portanto, percorrendo assim o corpo do paciente, não é? Passando em cada chakra e tentando perceber onde está realmente o bloqueio. Pronto, conseguindo perceber qual o bloqueio e o que levou a esse bloqueio, porque isso é muito importante, não é? Porque eu dizer à pessoa, ok, a pessoa está com uma depressão gravíssima, mas não perceber de onde vem, por exemplo, essa depressão, logo à partida é complicado curar, portanto é preciso saber de onde vem essa depressão ou de onde partiu ou o que é que fez com que a pessoa, portanto, ganhasse essa depressão. Portanto, a partir daí é feito um trabalho com o paciente, portanto, de 12 sessões, portanto, são 12 tratamentos. Com radiestesia, sim, através do pêndulo. Que é feito um trabalho de cura. Sim. Portanto, é feito um tratamento, portanto, de 12 sessões, 2 vezes por semana, com um acompanhamento desse tratamento. Portanto, há sempre também um plano alimentar, ou seja, há determinadas coisas durante o tratamento que o paciente pode ou não ingerir, portanto, é um plano alimentar que eu faço consoante, neste caso, a carga energética do paciente, portanto, porque uma coisa que é possível verificar na radiestesia também é se o paciente tem falta de vitaminas, o que é que há de comer mais, o que é que há de beber mais, portanto, há uma série de situações que é possível através da radiestesia. Patrícia, não te cortando, mas já agora, a radiestesia está sendo muito usada nas clínicas, não é? É assim, de spa, em tratamentos. Em Portugal ainda nem tanto. Eu já tenho Embora visto. já seja, portanto, mais conhecido, já seja mais utilizado, porque tudo o que mete energias, por vezes, acaba por ser um pouco complicado de entender, não é? Porque como é que uma coisinha tão pequenina, portanto, um pêndulo, não é? Consegue fazer um tratamento tão grande, portanto consegue fazer com que as pessoas consigam de alguma forma encontrar a cura para uma doença que à partida muitas das vezes é incurável, portanto, perante a mentalidade do ser humano. A Patrícia tem tido resultados? Eu tenho de facto tido bons resultados. Pode dar algum exemplo? Por exemplo, posso dar o exemplo de uma pessoa, portanto, que há cerca de 2-3 anos atrás, portanto, veio até mim. Na altura a pessoa, portanto, era um senhor do sexo masculino. Na altura já tinha recorrido, portanto, a diversas situações, portanto, a diversas terapias. E realmente não tinha conseguido o resultado esperado. A verdade é que é assim, claro que todas as terapias são boas, a radiestesia não é melhor do que o Reiki, não é melhor do que uma massagem, não. A verdade é que é assim, há determinadas terapias que de alguma forma não se adaptam à energia do paciente, portanto é como tudo, é como a medicação, não é? Porque a pessoa tem uma gripe, poderá, neste caso, algumas pessoas conseguirem curar essa gripe com vitamina C, portanto com uma maior quantidade, e outras nem ser tão necessário, não é? Portanto é um bocadinho por aí, não é questão de banalizar, não é que a radiestesia seja melhor, não, nada disso. Portanto, na altura
Na altura o senhor chegou ao pé de mim, portanto teve a consulta comigo, e eu lembro-me perfeitamente que ele vinha completamente desesperado, portanto num desespero profundo, mesmo naquela situação de ter uma depressão, mas já não querer ter uma depressão, portanto ele já não queria estar doente, mas não conseguia deixar de estar doente, pronto. E realmente a tristeza era mais do que muita. Ele era uma pessoa a nível emocional, portanto, muito fechado, muito sofrido, e isso realmente é que levou a que a depressão, de alguma forma, aumentasse, portanto, ganhasse proporções muito grandes. Eu, na altura, portanto, apresentei-lhe nas casas de terapia do Pêndulo, a radiestesia. Ele vinha, inclusive, um bocadinho incrédulo também. E a única coisa que eu disse foi: vamos experimentar, se não fizer bem, mal também não faz, portanto, mas vamos experimentar, portanto, vamos tentar. E na altura, de facto, foi sem compromisso, posso até dizer, portanto, eu quis que realmente a pessoa tivesse primeiro resultados para depois então verificar se realmente funcionava ou não. E a verdade, Rossana, é que eu consegui que essa pessoa atingisse a cura. Portanto, neste momento é uma pessoa que faz uma vida normal, posso dizer inclusive que conseguiu, portanto, reconstruir a sua vida, continua a ser meu cliente, portanto, vai só para visitar, mas continua a ir, e a verdade é que são este tipo de situações que me deixam, no fundo, feliz, que é poder ver uma pessoa, não é, a ficar bem, portanto, a viver com a própria energia, porque no fundo é isso que se pretende, é que a pessoa viva com a sua própria energia, consiga resolver os seus próprios problemas, sem ter de alguma forma que andar a ingerir medicação ou procurar outro tipo de situações, portanto, no fundo é isso. Gostaria de deixar alguma mensagem, ou Patrícia? É assim, gostaria sim de deixar uma mensagem para todas as pessoas que me estão a ouvir. A primeira é se de facto não se sentem bem, sentem que alguma coisa de facto não está bem na vossa vida, devem partilhá-lo, portanto devem de facto procurar ajuda. Para quem não conhece a radiestesia e quer vir de facto experimentar, eu estarei de alguma forma às vossas ordens para vos poder ajudar a perceber o que de facto significa. E pronto, e realmente que sejam felizes e que tenham fé, sobretudo em Deus, porque isso é o mais importante. E pronto, e aproveito agora também aqui para dizer muito rapidamente que vou estar, portanto, no Rock in Rio. Este ano serei a taróloga oficial, portanto, se por acaso passarem por lá, aproveitem para me fazer uma visita. Ok, muito obrigada. Obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.